atenção para o fato de que Paulo se refere a Adão como uma figura histórica, como uma pessoa. Você vai encontrar gente dentro das igrejas evangélicas, com certeza na sua universidade, que vai dizer que Adão é um mito, é uma figura que foi inventada. Até alguns evangélicos vão querer dizer isso, que a Bíblia, aquela primeira parte da Bíblia, especialmente os 3 capítulos de Gênesis, eles foram escritos em linguagem mitológica, lendária. Não faz sentido Deus fazer um boneco, né, do pó da terra, soprar e ele virar uma vivente, uma mulher da costela, né, que coisa. Né? Então, você vai encontrar até entre os evangélicos que vão dizer assim que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, onde se narra a criação e a queda do homem, eles são, na verdade, mitos, né, são sagas e que devem ser lidos retoricamente, não literalmente, mas apenas como sendo ilustrações ou símbolos de verdades que os seus autores gostariam de passar, mas não aconteceu na história real. Você percebe qual é o problema desse tipo de interpretação. Porque se não existiu uma pessoa chamada Adão, se essa pessoa não desobedeceu a Deus, se ela não caiu do estado original em que ela se encontrava, então nós ficamos sem explicação para o problema do pecado. Então o pecado vem de onde na raça humana? Ficamos sem explicação para o juízo de Deus sobre a humanidade e pior, nós ficamos sem explicação para a necessidade de Cristo. Por que Cristo haveria de vir? Qual a necessidade dele vir? Então, a historicidade de Adão e dos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis é crucial para o entendimento evangélico da redenção em Cristo Jesus, porque se Adão não era uma figura histórica, essa comparação com Jesus não faz sentido, se torna desnecessária. E aí nós podemos pensar, se Adão não era histórico, então o que mais na Bíblia não era também? E aí nós vamos entrar aqui num escorregador para o qual nós não temos retorno. Para nós é crucial entender e aceitar Adão como tendo sido uma figura histórica, um homem que realmente existiu, que foi criado por Deus e nele criada toda a humanidade. Senão, tudo mais que nós aprendemos e pregamos sobre o Evangelho, sobre salvação, não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido. Segunda coisa que eu queria trazer aqui para nós. Essa passagem, ela nos diz por que nós somos pecadores. Ela nos ensina por que nós já nascemos inclinados a todo mal. Ela nos mostra por que nós nascemos parte de uma raça que já está debaixo do juízo de Deus. E essa passagem deveria ser suficiente para nos explicar por que há sofrimento no mundo. E ela também deveria ser suficiente para nos ajudar a não fazer esse tipo de pergunta. Por que os inocentes sofrem? Por que essa pergunta não faz sentido? Porque não tem inocente, gente. Não tem inocente. A raça toda caiu. A raça toda foi contaminada pelo pecado. Você não é inocente, você nunca foi. Nem os seus filhos, nem os seus netos. Eu não sou e nem a minha descendência. Então, um crente que entende isso, e eu estou falando aqui da doutrina do pecado original, é o nome que se dá a isso. Um crente que entende isso, ele não faz esse tipo de pergunta, por que Deus deixa inocentes sofrerem, né? Coitadinho, sofreram, não tem culpa nenhuma, não aconteceu nada. Pode ser que a pessoa não tenha tido uma responsabilidade direta numa tragédia em particular, mas ainda assim ela é parte de uma raça que está debaixo do juízo de Deus. E que Deus é perfeitamente justo quando Ele permite tragédia, quando Ele permite catástrofe, sofrimento, praga, miséria em cima da raça humana. Ele está sendo simplesmente justo. Ele não está sendo injusto. Se houvesse um inocente, ele seria. Mas não tem. Então, essa passagem, ela nos ajuda a... Quando vem a tragédia, a gente vem dizer, mas onde é que estava Deus? Como é que Deus deixa isso acontecer? Um inocente sofrendo. Eu não quero minimizar o sofrimento de ninguém, mas eu quero minimizar o resultado de uma teologia errada. Se você tem a compreensão correta do que nós somos e por que nós chegamos até aqui, isso vai ajudar você. Outra coisa que essa passagem nos ensina é que, apesar do apóstolo Paulo colocar no pecado de Adão a responsabilidade pela entrada da morte, da contaminação de toda a raça humana, em nenhum momento a responsabilidade individual nossa é contestada. Cada um de nós é responsável. Não adianta você dizer assim, Deus, por que o Senhor vai me condenar? Eu já nasci pecador, eu já nasci filho de Adão, eu já nasci inclinado a todo mal. A resposta de Deus é que quando você peca, você faz isso porque quer, faz com gosto, e você está imitando seu pai Adão. E se você estivesse lá naquele dia no paraíso, você faria a mesma coisa. Então, a mesma Bíblia que diz que o pecado entrou no mundo pela queda de Adão, e com o pecado a morte, é a mesma Bíblia que nos responsabiliza individualmente pelos nossos atos pecaminosos, pelos erros que nós cometemos. E, finalmente, essa passagem nos mostra que a salvação nunca pode proceder da raça humana. Não tem como vir da raça humana a resposta ou a solução para a situação de miséria em que nós nos encontramos. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode dar conta disso, ou suprir o que falta, ou de alguma forma alcançar um mérito diante de Deus, que elimine o juízo de Deus e a morte que está decretada já. Por isso que nós repudiamos a doutrina de salvação por obras. Qualquer religião que vai ensinar que o homem pode se salvar através de mérito de fazer isso, fazer aquilo, nós repudiamos e rejeitamos. Será que não tem Romanos 5 na sua Bíblia? Não pode vir, repudiamos isso. Repudiamos também aquela teoria que diz que o pecado de Adão não contaminou os seus descendentes, que as pessoas nascem neutras e que elas aprendem a pecar socialmente. Rejeitamos também essa teoria, ela existe no meio evangélico. E temos que entender que se Deus não tiver misericórdia, você nunca você vai querer a Deus, se converter a Deus ou ter fé. A partir da queda, o nosso arbítrio caiu também. A partir da queda, a nossa vontade está contaminada. A partir da queda, a minha liberdade de escolha agora está comprometida com o pecado. Portanto, se Deus deixasse que a salvação dependesse da sua escolha, sabe quando é que você seria salvo? Nunca!
Nunca! Se hoje em dia você crê, se hoje em dia você é salvo, se hoje em dia você está arrependido, só tem uma pessoa que vai receber toda a glória, não é você. E você sabe disso, porque quando você se ajoelha, como é que você ora? Você ora assim: oh, eu me agradeço, porque eu usei meu livre-arbítrio para tomar a decisão, porque eu escolhi Jesus Cristo, eu me agradeço. Oh, que coisa maravilhosa, eu me agradeço. É assim que você ora quando você está de joelho diante de Deus, é? O que é que você diz quando você está diante de Deus? Oh Deus, se não for a tua mão, a tua misericórdia, a tua graça, se o Senhor não tivesse aberto os meus olhos, se o Senhor não tivesse tocado no meu coração, mexido no meu coração, eu nunca teria abandonado o pecado e me convertido. Eu ainda teria continuado nos meus caminhos. Não é assim que você ora? Então lá dentro você sabe que é pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é por você, não é por nada em você. Filho de Adão, me ouça. Não é por causa de você, filho de Adão, e vocês, filhos de Eva. Não é por nada em nós, mas é por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pela graça que vem através dele, pela redenção completa que há nele, é que nós podemos ser salvos da nossa condenação. O que nos resta é, de fato, crer nesse Cristo, nesse Redentor, nesse último Adão, nesse segundo homem que fez certo o que o primeiro fez errado, e receber o perdão, e a redenção, e a vida eterna que vem através dele. Ou que você faça isso nessa noite, filhos de Adão e Eva. Que vocês nessa noite creiam no Filho de Deus, e que dependam somente dele, para salvação e perdão. Amém. No poder Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.